Olá, meu nome é Lucas, sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia aqui do UFMG e sejam bem-vindos à segunda aula prática desse módulo. Nessa aula vocês vão entender melhor as bases da proteômica direcional, que é uma técnica que consiste em programar o espectrômetro de massa para detectar e quantificar um ou mais analitos específicos dentro de uma amostra biológica complexa. Essa técnica ela tem inúmeras funcionalidades. Você pode, por exemplo, quantificar com bastante exatidão um determinado peptídeo endógeno numa condição patológica. Ou você pode quantificar um fármaco na circulação de um indivíduo, mesmo que esse fármaco esteja em concentrações muito baixas. Então agora a gente vai entender melhor como funciona um espectrômetro de massa que é ideal para esse tipo de análise. Bom, esse daqui é o Zivo, e agora eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento deles para a gente poder entender como funciona essa questão da proteômica direcional. Então, começando aqui pelas fases móveis, elas seriam soluções que mobilizam tudo dentro desse espectrômetro. Elas fluem por esse sistema, carregam a amostra, né, elas vão estar fazendo aí a limpeza do sistema do espectrômetro por dentro, elas vão ter diversas funcionalidades dentro desse espectrômetro. Bom, aqui nós temos a coluna de UPLC, ou cromatografia líquida de ultra performance. Né? Essa coluna a gente vai falar mais sobre ela depois, mas basicamente é um sistema de filtragem que tá ali associado ao espectrômetro de massas. Aqui nós temos o manipulador de amostra, que é o local onde nós inserimos os nossos vials, né, contendo as nossas amostras, os nossos padrões que nós vamos estar usando nas nossas análises. Esse manipulador de amostra vai estar contendo esses vials, então. Aqui nós temos a bomba de soluções. Essas fases móveis que eu mostrei lá em cima, elas são movimentadas por todo o sistema através dessas bombas aqui, né, juntamente com as nossas amostras também. Bom, agora sobre algumas características que são bastante distintivas do Zivo, principalmente em comparação ao MALDI. Começando aqui pela fonte de ionização, nessa fonte vai estar ocorrendo um tipo de ionização conhecido como eletrospray. Seria uma ionização em que ocorre a passagem, né, da amostra por um capilar metálico, uma agulha bastante fina, né, que está ali contida dentro de uma câmara com pressão, temperatura e voltagem controladas e ideais para que ocorra esse tipo de ionização. É importante aqui salientar que no Zivo a amostra vai estar entrando nessa fonte de ionização no estado líquido, diferentemente do MALDI, em que a amostra entra no sistema no estado sólido e vai ser ionizada através de um laser. Bom, então, aqui nessa agulha, nesse capilar metálico, vai ocorrer a formação desse spray, então, devido a essas condições ali ideais para que isso ocorra. Os analitos presentes nessa amostra vão estar sendo ionizados e aí eles vão entrar no sistema através desse cone, posicionado lateralmente a esse capilar metálico. Esse cone, então, seria a porta de entrada para todo o analisador do espectrômetro, para todo o interior desse instrumento, né, onde vai estar ocorrendo, onde você vai ter a passagem de um campo elétrico que vai direcionar esses analitos através do analisador do instrumento. Esse analisador ele consiste em 3 estruturas posicionadas em sequência, né, os 3 quadrupolos. Esses quadrupolos eles têm a capacidade de filtrar, né, em conjunto eles têm a capacidade de filtrar uma determinada massa-carga entre inúmeras massas-cargas de compostos na sua amostra biológica, né, então eles são capazes de filtrar uma massa-carga específica. Também ocorre ali a fragmentação, né, dessa massa-carga, desse íon específico, desse íon de interesse, ele pode ali ser fragmentado através da colisão com um gás inerte, que nesse caso aqui é o argônio. Então, através da colisão com esse gás, esse analito pode ou não ser fragmentado, né? Isso é a escolha nossa. E além disso, os fragmentos gerados a partir daí podem ser selecionados também. Você pode selecionar aqueles que são mais interessantes para que você realize uma quantificação, por exemplo, né? Nem todos os fragmentos gerados vão ser interessantes para a sua análise. E tudo isso é propiciado por esse analisador, que é o triplo quadrupolo. Esse analisador ele confere ao instrumento também uma grande sensibilidade, né? O que torna ele ideal para o tipo de análise de proteômica direcional. Falamos sobre a fonte de ionização, falamos sobre o analisador tipo triplo quadrupolo, mas como que eu introduzo a minha amostra nesse sistema? Como que eu coloco a minha amostra dentro do Zivo? Bom, existem 2 formas e cada uma vai ter sua funcionalidade, cada uma vai ser aplicada para um fim diferente. A primeira delas é a injeção direta, a infusão direta,
que começa aqui. Você introduz a sua amostra em um desses 3 canais e aqui ela vai ser encaminhada diretamente para a fonte de ionização, sem passar por outro espaço, sem passar pela coluna de UPLC. Isso é o que vai diferenciar esse método do outro método de injeção de amostra que a gente vai mostrar posteriormente. E para que serve a injeção direta? Essa injeção direta ela pode servir para você obter um espectro bruto, né, da sua amostra, para você determinar a pureza de uma alíquota, de uma amostra específica. E além disso, a injeção direta ela serve para você criar um método de análise para o outro tipo de injeção de amostra, que seria o LC-MS, né, a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. Mas o que significa você criar um método de análise para o LC-MS? Significa você dar diretrizes para que o espectrômetro de massa consiga detectar e quantificar um peptídeo específico, uma proteína específica ou um conjunto de analíticos específicos dentro de uma amostra biológica com grande complexidade, né? Uma amostra de sangue, um extrato tecidual, um extrato de cultura celular, enfim. Você dá diretrizes para que o instrumento consiga identificar um analítico específico ou um conjunto de analíticos específicos dentro dessa amostra. Aqui a gente está vendo o espectro da angiotensina 1A7, que eu estou injetando ali, introduzindo no sistema pela infusão direta, e ele está me dando em tempo real o espectro desse peptídeo aqui. Eu poderia aqui, por exemplo, aumentar a energia de colisão, significa aumentar a concentração, a pressão do gás inerte, que no caso é o argônio, na célula de colisão. Para quê? Para fragmentar esse meu peptídeo e para que eu consiga enxergar aqui, dessa forma, fragmentando ele, que eu enxergue os fragmentos e selecione aqueles que são interessantes para a minha análise. Então, o que vai ser importante para esse método, para a criação desse método, vai ser a massa-carga parental desse analito, que pode ser uma proteína, pode ser um peptídeo, e a massa-carga dos fragmentos mais relevantes daquele analito. É importante reforçar que na ionização do tipo eletrospray, um mesmo analito ele pode adquirir diversos valores de carga diferentes. Isso não ocorre, por exemplo, no MALDI. Isso é uma questão que temos que lidar aqui na criação do método de análise de LC-MS, por exemplo. Porque você tem que determinar qual dessas relações massa-carga é mais intensa ou aparece com mais intensidade no seu espectro. E a partir dela você gerar os fragmentos e também determinar a massa-carga dos fragmentos mais relevantes. A segunda forma de se injetar uma amostra aqui no Zivo seria, então, a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. E qual a funcionalidade disso? Para que a gente usa o PLC associado à espectrometria de massa? Bom, essa coluna de UPLC ela funciona como um filtro. E dentro desse filtro, alguns analitos vão passar com mais facilidade e outros vão passar mais lentamente, vão demorar mais a passar. Então, se você pensar aqui no manipulador de amostra, a sua amostra vai sair daqui, vai ser puxada, né, vai ser bombeada para cá e vai passar através dessa coluna. Dentro dessa coluna, alguns dos seus analitos vão passar rapidamente e outros vão demorar mais. Isso confere a eles uma propriedade distintiva a mais. Além da massa-carga, além das propriedades químicas que eles já têm, eles vão então receber mais uma propriedade aqui, que seria o tempo de retenção, o tempo que eles passam retidos na coluna antes de entrar realmente no espectrômetro de massas. Desse modo, a associação com o UPLC, a associação com a cromatografia líquida, confere muita qualidade à sua análise, aumenta muito a qualidade da análise, dentro da proteômica direcional principalmente. Isso é muito relevante, porque torna possível quantificações muito precisas, torna possível a detecção de compostos que são muito pouco concentrados na sua amostra, enfim, permite que você realize realmente uma análise do tipo direcional dentro da proteômica. Bom, agora eu vou mostrar aqui no computador para vocês um pouco a cara do software que a gente usa para controlar as funcionalidades do Zivo, né, que é o MASLinks, e vou mostrar também como funciona, como é estruturado esse método de análise que a gente monta a partir dos dados da infusão direta. Bom, primeiramente eu vou estar apresentando o MASLinks, né, que é o software que controla e monitora as funções do Zivo. Essa aqui é a interface principal do software, onde a gente consegue ver a planilha das corridas de amostras pelo LC-MS, né? E onde a gente pode programar
né, nessa planilha a gente pode programar a corrida de uma nova amostra e também a gente tem acesso aos cromatogramas das corridas anteriores que já foram feitas, corridas antigas. Aqui ao lado a gente tem, nesse menu Instrument, ele dá acesso a diversas outras janelas do MASLinks, onde a gente pode controlar, por exemplo, o fluxo das fases móveis pelo sistema, ou o processo de ligar e desligar o instrumento, entre outras funções. Uma das abas mais importantes do software é a do console. Essa que tem esse ícone preto com a letra W. Nessa aba, a gente vai ter acesso a informações sobre o que está acontecendo em cada um dos componentes que eu apresentei. A bomba de soluções, né, aqui em cima, aqui no canto esquerdo, a bomba de soluções, o manipulador de amostra, a coluna de UPLC, né, que também a gente consegue monitorar as corridas que estão sendo feitas por aqui, e por último, o espectrômetro de massa propriamente dito, né? Tem um menu também para monitorar a atividade que está ocorrendo no espectrômetro de massa propriamente dito. Aqui, inclusive, tem um diagrama do interior do Zivo, onde a gente consegue identificar o cone, ali nessa parte superior esquerda, o cone e a fonte de ionização, né? E a partir dele, o caminho que os íons vão fazer por dentro do instrumento, passando pelo analisador, né? pelo triplo quadrupolo, até, né, o final desse percurso onde os íons vão ser detectados e então analisados. Bom, mas eu quero mostrar agora como é o processo de criação de um MS Method, ou seja, como criar a programação para que o instrumento execute uma análise direcional. Para isso a gente vai usar uma outra interface do MASLinks, que seria a janela do Tune. Um minuto, a senha. Então a gente vai estar utilizando a janela do Tune para criar o nosso MS Method, nessa programação para uma análise direcional. Essa janela aqui ao lado. Nessa janela a gente consegue controlar o estado da fonte de ionização, também dos analisadores, né, do triplo quadrupolo, dos gases que fluem através do sistema e o mais importante é que essa janela permite que a gente visualize os espectros de massa que estão sendo detectados no Zivo durante uma infusão direta, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Vale lembrar que, como todo espectrômetro de massa, o Zivo ele não vai estar detectando massa molecular, e sim a relação massa-carga, né, dos seus analitos. Essa relação massa-carga, ou MZ, pode ser chamada de MZ também, é ela que está sendo indicada aqui nessa escala na parte inferior da janela. Você vai ter aqui a indicação do MZ, da massa-carga, e não da massa molecular dos seus analitos. Agora eu vou explicar um pouco sobre o cálculo dessa relação massa-carga e também apresentar o peptídeo que eu selecionei como modelo para essa aula.